Estamos iniciando mais uma conexão aberta aqui, nosso canal de podcast. E eu estou aqui hoje com uma presença muito top. Eu tenho certeza que vocês de casa vão curtir esse conteúdo. Vai estar muito bacana, tá muito top. Estou aqui com o Dr. Kleber. Vou deixar ele se apresentar para vocês. E a palavra é toda sua, doutor. Obrigado, Ed, pelo convite. É uma satisfação muito grande, né? Eu vou acrescentar meu sobrenome porque a população de Lavras me conhece muito como o Dr. Kleber Pevidor, né? Doutor Kleber Pervidor. Pevidor. E tem pessoas, Ed, que me chamam de Pevidor. Não é Só nem, pelo é só sobrenome. Pevidor. Então, só fazer esse acréscimo aí, porque enquanto eu atuei na delegacia, eu fui muito conhecido, né, na população de Uhum. Lavras. Fui delegado regional da Polícia Civil por alguns Ótimo. anos. Fui vereador, fui presidente da Câmara Municipal de Lavras e então o meu sobrenome ficou muito gravado. Bom E demais. então por isso que eu estou fazendo esse acréscimo para que todos saibam, Quem é o né, doutor quem é Kleber que Pervidor? quem é que está tendo essa honra de estar aqui com você. Ótimo, bom demais. Então, ó, vocês já viram aí que o doutor Kleber, e ele já tem um conhecimento aí bastante para agregar para nós aí, né? E, doutor, conta um pouquinho pra gente, né, da sua carreira ali no início, né? Como que o senhor teve esse gosto por ser delegado, para entrar na carreira aí de polícia e tudo mais, só para o pessoal entender um pouquinho o contexto, né, para entender da onde que o senhor veio ali e tudo mais. Porque talvez tem pessoas aí que estão querendo também entrar nesse caminho, né? E nada melhor do que o senhor para poder estar falando para a gente. Ô Ed, eu passei no concurso de delegado em 1995, Ó. mas quando eu passei para delegado, eu já era policial há 10 anos. Uhum. Eu era investigador de polícia em Belo Horizonte, né? E quando eu entrei para a polícia, em 1985, eu fazia engenharia na PUC, engenharia elétrica, porque eu trabalhava numa indústria Uhum. de material elétrico. Então eu achava que eu ia ser um engenheiro. Mas as coisas vão mudando, né? O gosto e etc. E eu conheci alguns amigos policiais, me incentivaram a fazer o concurso da polícia. Aham. E quando eu fiz, eu fui aprovado. Nós tínhamos 1.200 vagas, quase 50 mil candidatos. Eu passei em terceiro lugar no concurso. Eu falei, aí fiquei Uai. empolgado. Fiquei empolgado Já com deu a... aquela empolgação, né? Porque, ó, Isso. não tava esperando, já É, foi logo de terceira ali. aí fiz academia, né? 6 meses de formação e me saí bem na academia, notas boas e tal. Fui escolhido, ao invés de ir para o interior e começar a carreira no interior, eu fui escolhido para trabalhar no prédio central na área de investigação sigilosa, né, da Polícia Uhum. Civil. Então eu tomei muito gosto por essa função e mudei o curso, abandonei, na verdade, tranquei a Segundo- matrícula do curso de engenharia, fiz outro vestibular para direito na Milton Campos, uma faculdade muito conceituada em Belo Horizonte, e me formei em direito. Então, assim que eu me formei, eu continuei trabalhando e nas poucas horas que eu tinha de folga, eu ficava estudando para poder fazer o concurso de delegado. Uhum. Aí, em 1995, eu passei no concurso para delegado de polícia. Fiz um estágio inicial lá em Belo Horizonte, trabalhei em algumas delegacias, tirei plantões em Belo Uhum. Horizonte e depois eu fui para o interior. Bacana. Então, foi uma construção, né? Porque, ó, olha só, ele queria ali engenharia, né? Só para o pessoal entender. Teve ali aquele desejo, né, de se tornar ali policial, delegado e tudo mais. E não tem nada a ver mudar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, entra naquela de ter uma profissão ali, né? E fica com receio de mudar, né? Ou por exemplo, o que que as pessoas vão falar. Teve alguma pessoa que chegou pro senhor e falou assim: ah, não faz isso não, porque isso aí é doideira. Teve alguém que chegou e falou pro senhor isso? Ou parente, Ah, isso amigo? sempre Sempre aparece, né? aparece? Parentes, meu pai. Nossa, eu estou pagando faculdade para você ser um engenheiro. Você quer largar isso para ser policial? E- E várias pessoas, né? Eu tinha uma namorada na época que a mãe dela achou um absurdo, mandou ela terminar comigo. É mesmo? Por eu ter feito a opção de ser policial e etc. Mas isso vale para muitos jovens hoje, gente, que estão aí, né, tentando definir qual que vai ser o seu ramo profissional, a sua carreira profissional, e ficam na dúvida e têm medo de errar.
Uhum. Não tem problema, gente. Se achar que não é aquilo, começou a fazer um curso, não se achou naquele Uhum. curso que está fazendo, dá meia volta, inicia o que você acha que tem mais vocação e etc. É melhor do que depois ser infeliz, né? Ser um engenheiro infeliz, ser É, pior. um profissional infeliz, porque não é aquilo que queria. Às vezes está fazendo a vontade dos pais, porque o pai quer que seja engenheiro. Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Mas Pois é. eu não me preocupei em fazer a vontade dele, porque o meu desejo bateu mais forte de ser policial, de seguir a carreira policial. Né? Uhum. Depois ele sentiu muito orgulho de mim, sem dúvida. Com certeza, né? E é importante isso, né? Nós estamos aqui conversando com uma pessoa experiente já, que já tem vivência e talvez aí seja para você que às vezes está até mais, já tá ali na faixa ali de uns 40 e poucos anos e tá querendo mudar, né? Então, é, nunca é tarde ali para poder começar, né? Mas o tempo passa. É importante entender isso, entender os momentos, né? E pro pessoal que é mais novo sempre ter aquela questão, né? Ó, recomeçar e tudo mais e não tem problema nenhum, né? E em relação à sua carreira, doutor, aí o senhor veio trabalhar no interior, né? Já foi para a cidade de Lavras, né? Porque nós estamos falando aqui da cidade de Lavras, como o doutor Kleber já falou com a gente aqui. Já foi direto para cá? Teve alguma outra cidade? Como que foi esse trajeto? Não, não. Eu fui. Minha primeira cidade foi em Pirapora, norte de Minas Gerais, né? Vale do São Francisco. Uhum, E é uma região muito pobre do estado de Minas Gerais, a região norte, né? Muito carente. E quando eu fui designado para lá, eu já era cristão, já era um cristão evangélico. uhum, E eu me lembro muito bem que eu fiz uma oração a Deus dizendo, colocando nas mãos dele o exercício da profissão de delegado na cidade de Pirapora. E eu falei com ele. E eu vi reportagens sobre Pirapora, antes de eu ir para lá, que a cidade estava um caos politicamente, o prefeito estava cassado por corrupção, uhum. ele estava afastado há um ano, o vice não quis governar e a cidade estava há um ano sem coleta de lixo, os funcionários públicos sem receber, um verdadeiro caos. E eu olhei aquela reportagem que passou na televisão e falei, meu Deus, olha o que eu vou enfrentar, para onde eu estou indo. Que coisa, se eu pudesse pedir o chefe de polícia para mudar, eu pediria. Mas aí eu fiz essa oração e falei com Deus assim, me use como um servo do Senhor nessa cidade aí. A cidade está toda problemática, prefeito cassado e muita confusão. E Deus me levou para essa cidade, eu tenho certeza que foi propósito dele, de me conduzir para essa cidade. E porque nós éramos, na época, quando eu formei, nós éramos 85 delegados para o estado de Minas Gerais todo. E todos preencheram um formulário, podendo colocar até 3 cidades para onde queria ir. Todos fizeram isso. E eu também preenchi, coloquei minhas 3 cidades lá. E eu não fui para nenhuma das 3. Tá vendo, gente? Talvez você tá preenchendo aí o formulário e você vai ser designado aí pra outro lugar. A gente quer uma coisa, né? Mas o propósito de O Deus é propósito de outra. Deus é outro. Os outros todos foram para pelo menos uma das 3 cidades, todo mundo foi. Uhum. Eu fui o único que não fui para Não nenhuma foi das pra- 3. Qual que foi a sensação? A minha aí mulher, quando eu cheguei em casa, falei com ela, falou assim, nossa, já foi polido antes de começar. É verdade. Porque o chefe não aceitou nenhuma das suas sugestões, cara. Que coisa impressionante. Mas aí eu vi que era propósito de Deus. Pois é. Porque o chefe... Eu fui lá questionar, né? É, com certeza. Eu falei, porque- o doutor, excelência, por que que todos fizeram opções de 3 cidades, pelo menos uma, cada um foi para a sua cidade. E eu não fui contemplado nenhuma. Ele virou para mim e falou assim, o senhor veio me questionar? Aí eu, não senhor, não senhor. Aí depois dele me dar esse susto, né? Ele foi e me relaxou um pouquinho e falou comigo assim, ouvi falar que você é um homem de Deus. Não sei por que que ele falou isso. Eu era policial há 10 anos, obviamente que ele tinha minha ficha, né? Com Ele certeza. tinha minha ficha. Então ele já devia saber, não sei se constava na ficha, que eu era um cristão. E ele falou assim, ouvi dizer que você é um homem de Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei, o senhor tem razão. Vou para lá, vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, eu e Deus E pronto. e pronto. E fui, e cheguei lá naquele caos, uma confusão tremenda na cidade, lixo em tudo quanto é esquina, era uma montanha de lixo.
Nossa. Aí eu passava assim e falava com Deus, assim, Deus, me usa para fazer a diferença nesse lugar. E aí eu comecei a trabalhar e não fiquei só focado no serviço policial, não. Eu comecei a me envolver com a sociedade, fazer reuniões, tá? E reuniões com associações de bairros. Vamos unir para limpar esse bairro aqui, o que pode ser feito? Vamos pedir ajuda de empresário ceder caminhão e etc. Porque tava assim, você ia entrar na mercearia, tinha uma montanha de lixo na porta da Na porta. mercearia. Né? Nossa. E aí a comunidade foi se envolvendo com o meu Aham. chamado. E uma coisa que fez muita diferença também, porque eu sempre fui legalista. E eu falava com Deus, eu quero ser legalista, cumprir a lei, independente a quem seja, né? Doa quem Uhum. doer, mas também com muita justiça. Não me deixe nunca ser injusto com ninguém, seja com quem for. Eu quero ser legalista e ser justo. Para dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, sem dor de consciência. E quando eu cheguei em Pirapora, tinha 80 e poucos presos, mas logo fizemos muitos trabalhos bons e a população carcerária foi para 140. Em 6 meses eu aumentei a população carcerária de 80 para 140 presos. Né? Aí virou aquele caldeirão. Mas acontece que os presos brigavam demais. Toda terça-feira era um banho de sol, aí tinha briga e preso ia para o hospital machucado. Eles furavam um ao outro com caneta. Enterrava a caneta na barriga um do outro só. E às vezes Nossa. furava intestino, furava É. estômago, e era um problema tremendo. Aí eu orando e pedindo orientação de Deus como resolver aquelas coisas e amenizar, né? Porque 140 presos num local pequeno, uma cadeia pública, e eu pedindo a Deus orientação, e me veio em mente que era para levar até os presos trabalho religioso, levar religião, Uhum. né? E como fazer isso? Aí, ainda não conhecia muita gente na cidade, chamei os policiais e falei assim: olha, eu preciso da ajuda das igrejas para modificar esse presídio. Aí alguns falaram: já vem o senhor trazer os crentes para dentro da cadeia, né? Uns acharam absurda a ideia. Aí eu falei: quais são as 4 maiores igrejas da cidade? Tal, tal, tal. Fui atrás dos pastores e falei para eles: olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero religião dentro da cadeia, porque religião transforma, religião modifica. E quando eu falo de religião, Ed, eu não estou falando assim qualquer religião. Estou falando da religião que tem Jesus Cristo como sua base. Aham. Né? Em que Jesus, eu estou falando de religião em que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Uhum. Né? Porque essa eu tenho experiência de que é religião transformadora. Correto. É a religião transformadora, é a religião baseada em Jesus Cristo. E aí esses pastores aceitaram, aí eu fui à igreja católica, conversei com o padre falou: nós já tivemos aqui uma pastoral carcerária, muitos anos atrás, mas está desativada. Falei: me passa o nome de alguém dessa pastoral. Aí ele me passou de uma senhorinha lá, pessoa maravilhosa, eu fui atrás dela, expus a minha vontade, ela apoiou, Olha. reuniu novamente o grupo, aí sim, todo domingo à tarde, 3 horas da tarde, tinha um grupo religioso lá dentro do presídio. Tá? Mas foi uma transformação tremenda na cadeia. Os presos pararam de brigar, não teve mais esse negócio de furar Olha um ao só. outro. O banho de sol passou a ser recreação, passou a ser um momento de jogar bola e tomar um sol. Eles passaram a cuidar da higiene. Aí eles pediram, me mandavam um bilhetinho: doutor, arruma um cabeleireiro para nós estamos precisando cortar o cabelo. Era tudo assim, cabeludo, Bo- barbudo. Eles não che- ligavam para higiene, né? Aham. Aí chamei o pessoal da Pastoral Carcerária, eles me ajudaram a levar cabeleireiro e tal, e deu uma Da- transformação nos preços. E a sociedade viu isso. Os policiais viram isso, os policiais militares que iam lá na cadeia, depois chegavam na minha sala: nossa, o senhor transformou a cadeia. Não teve mais briga, banho de sol era coisa tranquila, etc. Né? Mas a religião ajudou, transformou. Porque a religião baseada em Jesus Cristo, ela é transformadora. Com Ela certeza. transforma o pensamento da pessoa, né? A pessoa, ela se sente mais gente, se sente mais humano, Uhum. e aí ela tem interesse em ser uma pessoa mais limpa, mais, Com né, certeza, né? em todos os sentidos. E o importante disso é que, olha só, o senhor fez um planejamento lá atrás, mas quem conduziu isso aí foi Deus, né? Foi o Senhor. O Senhor fez um planejamento. E muitas das vezes, né?
nós não entendemos ali o não de Deus ou o não de alguma coisa, de alguma autoridade na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, né, para o Senhor e ali e deixamos conduzir igualzinho o Senhor fez, olha, teve uma transformação, né? O Senhor transformou, chegou num lugar, né? Tava todo bagunçado, tava ali um caos. O Senhor entrou com o poder de Deus, procurou. A primeira coisa que o Senhor fez, não, esse lugar aqui precisa de Deus. E muitas das vezes, né, as pessoas fora aí, né, fora da igreja, que não tem esse entendimento, né, elas não entendem que Jesus a transforma. Deus transforma e Deus usa qualquer pessoa ali para poder gerar essa transformação, né? A minha mulher, todos os dias, ela me perguntava assim: que dia que nós vamos embora? Que dia que nós vamos embora? Né? Ela não suportava a cidade era uma bagunça, uma sujeira e tal, né? Aí eu, calma, amor, calma, Deus nos trouxe pra cá, é o dia que ele quiser e tal. Aí um dia a gente conversando sobre isso, ela instando muito comigo para eu ir a Belo Horizonte, pedir o chefe para me tirar de lá, me levar para uma outra cidade. Eu falei, tá bom, tá bom. Semana que vem eu vou dar um jeito de ir a Belo Horizonte e marcar uma audiência com o chefe lá e vou pedir para me tirar daqui. Eu falei isso com ela, aí eu sentei na varanda da minha casa assim para ler o jornal. Naquela época tinha jornal, né? Aí, gente, ó, o pessoal que é só da tecnologia aí, ó. Eu tenho certeza que tem gente que não sabe o que é jornal, Que doutor era jornal Kleber. escrito, né? Não sabe o que era jornal. Eu tenho certeza. Eu já entreguei alguns jornais já quando eu era mais novo, né? Não sou tão velho, não. Mas eu já cheguei a entregar alguns jornais, perdeu força, né? Já acho que eu cheguei a entregar ali uns. Que? Foi uma semana só, depois fechou. Tinha uma tribuna, não sei se o senhor lembra. No fundo ali do Francis Salles ali, então a gente pegava jornal lá, era isso aí que a gente podia fazer. Mas pode continuar. Aqui, aí eu falei com ela, né, que eu ia para Belo Horizonte, pedi para ir embora e tal. Aí sentei na varanda assim, tô lendo o jornal, a defensora pública da cidade passou de carro assim, olhou e me viu, ela deu uma pisada no freio bruscamente, abriu o vidro e gritou comigo assim: o senhor tá querendo ir embora daqui, mas o senhor só vai o dia que Deus deixar. Do nada. Do nada. Do nada. Uma pessoa assim que eu não tinha muita relação, porque eu sabia que ela era uma defensora pública. Eu estava menos de 6 meses na cidade, né? E eu tinha tido essa conversa com a minha mulher, de que eu ia a Belo Horizonte pedir para ser transferido. Fazer a transferência. Ela para lá dessa forma, no trânsito, dá uma freada e grita comigo assim: o senhor está pensando em ir embora daqui, mas o senhor só vai o dia que Deus deixar. Aí eu chamei minha mulher e falei só: a defensora pública passou aqui, falou isso, isso, isso. Então nós estamos nas mãos de Deus. É o dia que ele quiser me levar daqui. Resultado, fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos. De 6 meses foi para 10 anos, minha mulher hein? tomou um gosto pela cidade, arrumou algumas amigas. Ficou lá, foi tranquilo. Tivemos os 2 filhos, né? Ah, que bacana. Casal de filhos, nasceram em Belo Horizonte, mas nós somos Belo Horizonte só para nascer. Só para nascer. Né? Com o hospital melhor e tudo, né? Mas eu falo que são piraporenses porque ficamos lá 10 anos, Deus nos honrou muito na cidade. Aí eu fiz programa de televisão, programa de rádio, virei um conselheiro, as pessoas iam à delegacia para pegar opinião, pegar conselho de qualquer assunto. E eu atendia qualquer pessoa que me procurasse para falar sobre qualquer coisa, uma opinião, um conselho, um negócio de família, tudo eu atendia tudo. E aconselhava as pessoas o que fazer, até negócio, estou pensando em fazer um negócio, o que o senhor acha e tal. Virei um conselheiro na cidade. Olha que bacana. E uma pessoa assim que Deus me usou, né? E até hoje eu vou em Pirapora, de vez em quando eu passo por lá. Eu sou super bem recebido na cidade. As pessoas me reconhecem lá e me agradecem muito o tempo que eu passei por lá. Mas tudo isso debaixo das mãos de Deus, debaixo da orientação de Deus, né? Porque Deus me orientou, Deus me conduziu, Ele me levou e Ele me conduziu por lá. E eu saí exatamente quando fez 10 anos, eu saí quando Ele me tirou de lá. Olha só, para o senhor ver. Interessante o senhor falar isso, doutor, porque eu vejo assim que igual eu te comentei, Deus ele usa aonde que ele quiser, quem que ele quiser. Olha, ele usou a vida do senhor ali para poder reorganizar ali uma cidade. E além disso, além de o senhor ser delegado, porque a pessoa já tem aquele preconceito, não, é delegado, eu não vou conversar com ele, não. Olha só, o senhor estava dando conselho
ajudando pessoas, ajudando famílias. E ali, o senhor deixou ali uma marca registrada do senhor. Tenho certeza que até hoje o senhor é lembrado lá, né? De todas essas atividades que o senhor fez, né? Que o senhor ajudou pessoas, isso é bacana. Porque isso mostra que quando a pessoa ela tem Cristo ali, sabe? Ela vê o outro lado, né? Ela não só vê o lado ruim, mas vê o lado da ajuda. Vê o lado aonde que tem que ajudar ali o próximo, que precisa olhar ali para as outras pessoas, é muito bacana. E depois disso tudo, aí o senhor veio para a cidade de Lavras ou o senhor foi para mais uma outra cidade? Deixa eu dar mais um testemunho ainda nessa cidade de Pirapora, Uhum, que é importante para os nossos ouvintes, seja qual for a profissão de cada um, tudo a pessoa tem que consultar Deus, pedir orientação de Deus. Se o cara é mecânico, vai consertar um carro, eu acho que ele deve orar antes de pôr a mão naquele carro. Pedir a bacana isso Deus, aí. me mostra o defeito desse carro, me ajuda a consertar esse carro. Eu falo isso Bacana. com um mecânico que eu levo a minha caminhonete, eu falo com ele. Uhum. Rapaz, antes de você mexer na minha caminhonete, você Bora aí. conversa com Deus, pede Deus para te orientar, pra você fazer um bom serviço na minha caminhonete. Ele é interessante isso, interessante. Mas então fica esse conselho meu, Muito bom. qualquer profissão, a pessoa pedir orientação de Deus. Então, na delegacia, todo inquérito que eu ia fazer, eu ia instaurar um inquérito. Eu pegava lá uma ocorrência da Polícia Militar narrando o fato. Eu lia aquela ocorrência, aí eu orava pedindo a Deus orientação. Senhor, aqui está narrando isso, isso, isso. Supostamente é o crime tal. Me ajuda a investigar e fazer um bom trabalho, uma boa investigação para na hora que eu concluir e falar que foi o ciclano e que as provas estão aqui, ele seja condenado. E que nenhum advogado tire ele de lá antes dele cumprir a pena dele. Né? Então, todos eu Uhum. fazia dessa forma. E aconteceu um fato uma vez que eu tirei férias, aí um outro delegado ficou respondendo pela minha área. Nessa época, eu era delegado de tóxicos e furtos e roubos. Uhum. As duas delegacias mais tranquilinhas que existe, né? Tava na mão do Tóxicos e senhor lá. furtos e roubos, né? As mais As tranquilas. mais tranquilas. E aí eu saí de férias e o delegado que ficou encarregado de me substituir era só para fazer os flagrantes. Uhum. Né? Flagrante quando a polícia pega o indivíduo em flagrante lá e leva para a delegacia, né? Aí o delegado tem que decidir. Ah, é ele mesmo, tem as provas, então eu vou autuar em flagrante e já manda para o presídio. Esse delegado fez 3 flagrantes em um mês que eu estava viajando, 3 flagrantes. Quando eu cheguei de férias, ele me passou esses 3 flagrantes. Aí, antes de trabalhar nesses flagrantes, eu coloquei os 3 assim de cima da minha mesa e fiz uma oração. Falei assim, me revele a justiça nesse trabalho do meu colega. Me mostre se está tudo correto, tudo dentro da justiça, etc, etc. Aí comecei a ler o primeiro, tal, peguei a caneta, dei uns despachos, mandando, intima fulano, faz isso, faz aquilo, perícia e tal. Aí peguei o segundo, na hora que eu comecei a ler o segundo, começou aquele pensamento assim, forte em mim, de que aquele autuado por um assalto à mão armada a um posto de combustível, o cara estava preso por esse motivo. Ele foi conduzido à delegacia, apresentado a esse delegado que me substituiu, e os policiais militares alegando que ele foi o autor de um roubo à mão armada a um frentista num posto de combustível. E aí veio aquele pensamento de que aquele cara não era o autor, de que ele era inocente. E eu lia, e aquele pensamento forte. Tranquei a porta da minha sala e orei com a mão em cima daquele inquérito. Falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Esse cara não é o autor desse crime e tal. E aquele pensamento forte de que não era. Chamei o inspetor, falei assim, vai lá na cadeia, traz esse preso aqui para mim. Aí buscaram o preso. Na hora que eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, doutor, eu tinha acabado de sair da casa da minha sogra, eu estava indo para casa, fui abordado, os policiais me abordaram e tal, me algemaram, falando que eu tinha acabado de assaltar o posto de combustível e o Olha, frentista tinha me reconhecido como sendo o autor do crime e etc, etc. Estou aqui preso, já tinha quase 15, 12 para 15 dias que o cara estava preso. E eu não cometi nada disso, etc, etc. Aí chamei o inspetor e falei assim, você participou da prisão desse rapaz aqui no dia? Eu estava aqui, a testemunha falou que era ele, os policiais militares também, etc, etc. Mas aquele pensamento não me largava, de que ele era inocente, Bom,
Fui pro computador, redigi um pedido ao juiz. Pedido de alvará de soltura. Fui lá pedir o juiz para soltar o cara. O juiz falou assim, ó, que é isso, doutor? Nunca vi delegado pedir para soltar, delegado só pede para prender. Prender. O senhor é o único, primeira vez que eu vejo um delegado trazendo um pedido de alvará de soltura para alguém. Me explica isso. Eu expliquei direitinho e tal, e é aquele pensamento, né, que estava me incomodando. Ele ficou olhando para minha cara e falou assim, doutor, se eu soltar esse rapaz, o senhor vai ficar na obrigação de prender o verdadeiro autor, já que o senhor está achando que não é ele. O senhor assume esse compromisso? Eu falei, assumo. Assumo esse compromisso de que eu vou prender o verdadeiro autor. Rapaz, mas eu fiquei apertado depois. Aí começa a pulga até da hora. Pra que eu fui soltar, gente? Será? E agora? Bate aquela duvidazinha, né? O juiz deu alvará, eu soltei o cara. Mas, rapaz, não corei tanto. Nossa, imagina aí como é que... Era todo dia orando, Senhor, me traz um bandido aqui, Senhor, me traz ele aqui, eu preciso prender esse cara e tal. E foi até bom que fortaleceu minha fé, né? Porque eu Com orava certeza. demais pedindo a Deus a prisão desse cara, porque como é que eu ia ficar perante o juiz, né? Aí, rapaz, Deus é fiel. Deus é fiel. 3 meses depois, um assalto à mão armada a um supermercado. O cara fugiu, a polícia foi chamada, os policiais conseguiram ir na direção que ele tinha fugido e tal, entrou no matagal e foi preso. Foi preso, foi levado para a delegacia. Aí eu estava em casa, me ligaram, eu fui para a delegacia, fui interrogar o cara. Interroguei, ele confessou o assalto ao supermercado e tal. Aí me veio aquela luz, pergunta sobre o assalto ao posto. Aquela voz do Espírito Santo, assim, sabe? Tinha nada a ver com o supermercado, já tinha 3 meses o caso que eu tinha soltado o preso anterior. Pergunta sobre o assalto ao posto de combustível. Aí eu falei assim, agora você vai me falar daquele assalto que você fez lá no posto de combustível. Eu só falei isso pra ele, ele falou assim, fui eu mesmo. Nó. Fui eu Olha mesmo, só. cheguei lá, rendi o frentista e tal. Eu falei, ô, glória a Deus. Nossa, Deus é tremendo, né? Graças a Deus. Aí peguei as declarações dele, né, tal. Levei lá pro juiz. Falei, tá aqui, doutor. Tá aqui o autor do assalto ao posto de combustível. Aí ele falou assim, não, eu falei com você aquela brincadeira que você ia ficar responsável por prender o cara, mas eu confiava no seu trabalho. Falei, não, e eu É. confio em Deus. Nossa, ó, E eu confio em Deus. ai, que benção isso aí, viu, Dr. Kleber? E assim, Dr. Kleber, eu vejo esse lado do senhor, nesse lado mais humano e tudo mais. Eu me lembro uma vez, eu tava aqui tava na igreja, né? E aí o senhor tava pregando nesse dia. Aí eu saí aqui, fiquei na portaria ali da igreja e aí passou um menino. Chegou o menino passou. Eu tava ali na porta, aí ele passou, olhou assim. Ó, aquele ali é o Dr. Kleber e tal. Eu falei, você é mesmo? Nó, ele ajudou meu irmão um tanto de vezes. Olha só pra você ver, o senhor nem sabia disso. Eu contando pro senhor Sabia, hoje, não. Hoje você entendeu? tá contando Primeira isso. mão, isso aí já aconteceu um Algum tempinho. tempo. Aí falou assim: não, o Dr. Kleber ajudou meu irmão pra caramba, que não sei o que, que não sei o que, tudo mais. E esse eu falei, bacana. Aí aproveitei, já fiz o convite pra ele, né? Pra ele vir na igreja e tudo mais. Esse foi um. Esse foi um. E teve um outro, não sei se você vai lembrar, o senhor estava na porta, passou uma moça também que conheceu o senhor, agradeceu por o senhor ter ajudado ela. Não sei se o senhor lembra disso. Eu estava ali também, eu vi. Olha só como que as coisas deixam fruto, né? Isso. E eu acho importante porque isso, né, isso acompanha, sabe? Eu achei bacana essa atitude, né, que o senhor teve e tem até hoje, por causa disso, porque isso gera frutos. Quando a pessoa olha, ela já olha com outros olhares. Ela fala assim, não, tem um delegado que é justo. Deus, me faz cair ali, Senhor Deus, que a pessoa ali tá inocentada, né, e tudo mais, ou aconteceu alguma coisa ali, e talvez ela tá sendo incriminada injustamente, cai na mão do Senhor, por quê? Justamente por causa disso. Porque eu creio na justiça de Deus, eu creio que Deus faz justiça, eu creio que Deus usou muito, usa a vida do Senhor até hoje para poder tá deixando esses frutos e tá deixando esse legado, sabe, doutor? E aí, depois disso, o senhor veio para Lavras? Como é que foi um pouquinho dessa transição? Como é que o senhor veio chegar na cidade de Lavras? Não, aí, como eu disse, né, lá em Pirapora eu fiquei por 10 anos, mas quando completou os 10 anos lá,
Eu já era o delegado regional de fato lá, né? Porque Uhum. o delegado regional lá, ele adoeceu, um estado psicológico abalado, depressão, e a polícia não quis exonerá-lo da função Uhum. e me nomeou para eu ficar respondendo por ele. Então eu fiquei alguns anos como regional, peguei muita experiência. O regional é um delegado que comanda uma região, ele comanda todos os policiais civis daquela região, todas as delegacias, né? Fica tudo muito subordinado a ele. E aí, quando aconteceu a minha saída de lá, foi da seguinte forma: mandaram para lá, aí, enfim, esse delegado pediu o afastamento voluntário dele. Depois de alguns anos e tal, ele resolveu se afastar e aposentou-se e tal. Aí mandaram um delegado para lá, para ser o regional. Esse delegado chegou e ele vendo o meu relacionamento com as pessoas da cidade, né? Eu era muito querido, todo lugar que eu ia, as pessoas me cumprimentavam, conversavam comigo, Uhum. o meio político, o prefeito, a autoridade, juiz, né? Juiz, os juízes confiavam demais no meu trabalho, Ministério Público. Ele ficou muito enciumado, mas ficou muito enciumado, uma coisa assim impressionante. Parece coisa do inimigo mesmo, sabe? Coisa do Uhum. inimigo. É guerra espiritual. Foi uma tremenda de uma guerra espiritual. E aí ele começou a falar mal de mim na padaria, tudo quanto é lugar e tal. Aquele negócio foi me incomodando. E, e por fim, os policiais falaram assim: doutor, não tem como o senhor conviver com o doutor fulano aqui. O ciúme dele Uhum. tá tão doentio pelo senhor, com o senhor e tal, que é melhor o senhor pedir para ir embora daqui. Aí sim, aquele pedido que eu ia fazer há 9 anos 9 e anos. meio atrás, né? Quando a minha mulher falou assim, vai pedir pra gente ir embora daqui. Aí eu senti necessidade de ir lá pedir. Fui a Belo Horizonte, agendei com o chefe, cheguei lá. Na hora que eu comecei a falar com ele, doutor, só mandou um regional pra lá, mas não tá dando pra conviver com ele. Ele me interrompeu, falou assim, você já tem experiência de sobra. Vou te nomear regional agora e vou te Olha. mandar para a fronteira da Bahia, que eu quero que você comande, combata o assalto a roubo de carga na divisa de Minas com a Bahia. Falei, não, que presente que o senhor está me dando. Presentão. Me dá o cargo de regional, mas me joga na fronteira com a Bahia para combater roubo de Olha. carga. Falei, tudo bem, pode me conceder os presentes, que é eu e Deus contra o resto. Aí na mesma hora ele já chamou o superintendente, mandou me nomear delegado regional e me transferindo de Pirapora para a fronteira de Minas com a Uhum. Bahia. E aí eu fui morar em Pedra Azul e lá eu fui comandar 26 cidades. Tanto as que ficavam realmente na fronteira, como as que ficavam próximo à fronteira, né? Uhum. E o roubo de carga era muito grande na Rio Bahia, na rodovia 116, BR-116. Mas muito roubo de carga mesmo, tal, tal. Eu fiz uma dedicação intensa. Eu já andava com a mala dentro do carro e já avisava para a esposa, se eu não voltar, eu tô para esse sertão da Bahia aí. E já ficava a roupa, tudo já preparado dentro do carro, né? Que às vezes a gente saía na perseguição lá e tinha que entrar E para a tinha que Bahia entrar. fora, porque os bandidos fugiam para o sertão da Bahia. Aham. Aí eu já tinha um acordo com o delegado regional de Vitória da Conquista, que é na Uhum. Bahia, e falava com ele, falou assim, fica à vontade, não precisa ficar me avisando toda hora que você precisar entrar aqui não. Aí ele brincava assim, os corpos você leva de volta para Minas, não deixa defunto aqui para mim não. Falei, tá bom, tranquilo, eu trago tudo para cá. Mas aí, 2 anos de trabalho muito intenso, prendemos muitas quadrilhas de roubo de carga, né? Muitas mesmo. E aí, quando completou 2 anos, o chefe me ligou. Me ligou e falou assim: eu sei que você ama essa fronteira aí, mas você quer uma cidade boa. Você quer uma cidade boa para você educar seus filhos e etc. Falei, doutor, se o senhor achar que eu mereço, eu falei assim, então eu vou te mandar para Lavras. Você vai gostar demais da cidade E de para Lavras. Lavras. Pra você educar seus filhos, lá tem muitas escolas. Aí ele foi falando, né? Lá tem muitas Uhum. escolas, cidade boa, sua mulher vai gostar, e etc, etc. Pode aguardar aí que dentro de uns 15 dias você já pode E, mudar para lá. e aí o senhor está aqui até hoje. Aí eu vim para cá em 2008. 2008. 2008.
Olha só Uma que cidade bacana, maravilhosa, né? Realmente era aquilo que o chefe falou. Ele queria me honrar viu? pelo Uhum. trabalho que eu fiz, pela dedicação e pela hierarquia, né? Eu sempre fui muito obediente à minha Hierarquia e tudo chefia, à mais. hierarquia. Se me mandou para a fronteira da Bahia, eu não questionei, eu fui para lá, né? Fiz um Tranquilo excelente e. trabalho e obedeci e tal. E ele me mandou para cá e realmente aqui eu fui muito bem sucedido aqui. O povo me Nossa, acolheu amém. muito bem Bom aqui nessa demais. cidade. Fiz palestra, eu cheguei já chegando, né? Chegou já Já chegando. cheguei fazendo palestra nas faculdades, todas as faculdades aqui, eu fiz palestra, escolas estaduais, escolas municipais, programa de rádio, e com isso eu dava orientações, conselhos, opinião, ajuda, né? Cada palestra, cada vez que eu estava em algum lugar, a minha presença ali já era uma Notória, forma, né, de no estar caso. ajudando alguém. Deu aula também, né? É importante também que o Dr. Kleber, ele deu aula também, né, numa da faculdade da cidade. Então, para você ver que o trabalho não para, né? E relacionado a isso, doutor, essa questão de lidar ali com o crime e tudo mais, faz, faz a nossa personalidade mudar? Ela traz uma casca para nós? No caso, o que o senhor acha disso? Te trouxe uma casca, o senhor criou uma blindagem, mudou alguma coisa? Porque o senhor lidava com o crime ali diretamente, né? Então, muitas das vezes a pessoa tem dúvida, né? Será que transforma a pessoa mesmo? Ou não? Ou tem como controlar isso? Qual que é a opinião do senhor? Olha, a polícia trabalha com, assim, entre aspas, a escória da sociedade. A Uhum, gente só trabalha com problemas. É o dia inteiro lidando com problemas, lidando com pessoas difíceis, né, com criminosos e criminosos assim que muitas vezes abalavam realmente a gente. O emocional da gente, a gente tem que ter um controle muito grande para, diante de certas situações, a gente não perder o controle, não perder o domínio, uhum. porque mexia com o emocional. Porque o policial é um ser humano e ele tem que trabalhar todos os dias esse lado emocional para não absorver aqueles problemas para si, levar isso para dentro de casa, né? Levar isso para a família. E nesse ponto eu sempre contei muito com Deus. Porque às vezes eu passava o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada. Quantas vezes, madrugada, chegava em casa à noite, já recebia o telefonema, já voltava para a delegacia e ficava a noite inteirinha, a madrugada inteira, correndo atrás de bandido, era sequestro, era roubo, era de tudo. Estupro. E quando envolvia crianças, a gente ficava assim, imensamente abalado emocionalmente. Um crime É. envolvendo criança, homicídio de crianças, estupro de crianças, coisas assim, afeta muito. Então, eu sempre contei com o conforto, o consolo da palavra de Deus, né? Em orações, entregando para Ele toda essa problemática, toda a minha saúde emocional. Eu sempre orei pedindo a Deus pela minha saúde física, pela minha saúde emocional e a minha saúde espiritual. São três fases, assim, três pontos da vida da gente que a gente tem que cuidar muito. Cuidar da Uhum. saúde física. Então, eu sempre tentei evitar que os problemas da profissão afetassem minha saúde. Eu sempre me cuidei nesse sentido. Não posso introjetar o problema dos outros para mim, não posso pegar a dor dos outros para mim e ficar doente. E emocionalmente é o equilíbrio mental, a saúde mental. Sempre Uhum. pedir a Deus que me desse saúde mental, equilíbrio mental, para não me abalar com tudo aquilo, né? E a saúde espiritual, sempre me fortalecendo. A palavra de Deus diz que a a palavra de Deus nos renova a cada dia. Nós temos que ser renovados a cada dia. Não existe uma, uma carga de força espiritual para você ficar recarregado por 6 meses, Sei. 1 ano, 2 anos. É todo dia, né? É Exatamente. todo dia, dia após dia, a gente tem que recarregar as forças espirituais. Então, a minha oração sempre a Deus era nesse sentido, de não absorver esses problemas, de não adoecer com esses problemas, né? E cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Até mesmo Uhum. para a gente continuar fazendo o trabalho e ajudando os outros, a gente tem que estar saudável, né? Em todos os Com sentidos. certeza.
E muitas pessoas, elas não têm essa consciência. Elas não conseguem enxergar com esse olhar, né? Porque, não, é polícia, é não sei o que e tal. Aí elas não entendem, né, que tem ali um ser humano, né? Que tem uma pessoa também emocional que lida com muita coisa, que sabe. E eu creio que não deve ser tão fácil equilibrar isso aí, né? Igualzinho o senhor falou, né? O senhor conta com a ajuda de Deus, espiritual, ali, a força física e tudo mais, para poder o senhor conseguir se manter, porque tem muitas pessoas, né? Eu já vi muitos depoimentos, muito caso que a pessoa aí não consegue. Surta em casa, surta no trabalho, né? Ou surta na rua, quando tá Entra em trabalhando, depressão, entra em tem alto depressão. índice de depressão no meio da polícia, tanto polícia Pois civil é, quanto militar, alto índice, né? Porque não tem esse escape. É não aí que tem eu esse... falo que a religião ajuda demais na profissão, né? Não Uhum, só na polícia, em várias profissões, como eu já dei o exemplo, mas numa profissão tão árdua igual a profissão policial, a religião, essa religião baseada em Jesus Cristo, ajuda demais, né? É uma forma da gente ter um escape, e até você mencionou que eu dei aula, eu tinha que chegar na sala de aula à noite em bom estado imagina. físico e emocional para poder dar aula. Pois é, eu já tô imaginando aqui um filme Então, aqui. às vezes acontecia um caso bárbaro na cidade e a notícia já tinha corrido, e na hora que eu entrava na sala de aula, os alunos tudo já perguntavam: Ô doutor, e aquele negócio e tal, tal? Mas eu tinha que estar ali equilibrado, né, para poder transmitir a aula para os Não é alunos, fácil não. sem poder prejudicá-los, né, porque eu tinha que Passar ajudá-los. ali. É, em relação àquele jargão, o doutor, que todo mundo fala assim, ó. Eu anotei aqui, ó. O jargão de que todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Esse jargão que o povo fala, na prática, como que seria isso? Ou seja, cabe à polícia formar as provas. Né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Quem é que vai provar o contrário? É a polícia. Através da investigação, vai reunir as provas, porque o inquérito policial é o meio pelo qual o delegado de polícia, auxiliado pelos investigadores e pelos demais policiais, vai formando o corpo de provas. Uhum. Quem praticou o quê, de que forma e quais as provas que Hum, tem para isso. Aí, no final desse inquérito policial, o delegado tem que fazer um relatório minucioso para o juiz, explicando para o juiz: no dia tal aconteceu um homicídio na rua tal, etc, etc. E aí ele vem narrando todas as provas. Vai narrando todas, perícia, testemunha e etc, etc. E no final ele fala assim: indicio, ou seja, eu tenho certeza que foi o fulano, indicio é fulano no crime de homicídio. Aí o juiz manda para o promotor vai oferecer a denúncia, etc. Então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Por quê? Porque a polícia é que vai provar o contrário, vai provar que ele não é que ele inocente. não é Vai inocente. provar que ele é realmente aquela pessoa que está sendo apontada ali, que ela realmente cometeu aquele crime e que as provas estão todas ali. Entendi. Entendeu? Também, ô doutor, em relação aos casos que vão para mídias ali, né? Os casos ali que trazem uma visibilidade maior pro senhor, né? No caso, os casos que é solucionado e tudo mais, igual o senhor deu, o senhor contou, né, que teve aquela questão do superior do senhor que pediu lá para poder prender o cara que estava assaltando e tudo mais. Ela traz ali, quando o senhor consegue solucionar o caso, né? Ela traz ali um pouco de autoridade, de repercussão ali pro senhor, coloca o senhor ali mais à frente da mídia, né? Como aquele delegado lá, ele é bom, ele resolveu o caso, mas também ela traz uma pressão, né? Igualzinho o senhor comentou. Isso era frequentemente, né? Como o senhor mexeu com televisão também, jornal, rádio jornal, tinha essa pressão de algum caso que lá na hora lá expressionava ou quando o senhor estava fazendo o programa, o senhor tinha que trazer, era uma pressão para poder trazer aquele caso ou falar de alguma coisa. Como que foi esse trajeto do senhor um pouquinho ali dentro da TV, na rádio, igual o senhor mencionou? Tem casos que causam uma repercussão social muito grande. Né? Às vezes causam uma comoção e essa comoção faz gerar uma pressão social. Aí a gente sofre uma pressão para apuração do caso e o delegado não pode deixar, né, tanto o delegado quanto os demais policiais, ele não pode se levar por pressão social, por pressão de mídia. Hoje a gente ouve falar muito que a mídia pressiona
para apuração de determinados casos e etc, etc. O policial tem que estar isento a isso. Ele tem que conduzir o trabalho dele com justiça. O dever dele é ser justo, né? Uhum. Acusar quem realmente cometeu o crime e inocentar quem é o inocente. Então ele tem que ser justo. Então ele não pode se levar por pressão e nem por autoridades que queiram um determinado resultado. Eu já passei muito por isso. De estar investigando prefeitos. No norte de Minas, como eu disse, é uma região muito pobre. E apesar da pobreza, é uma região de muita corrupção dos políticos, dos prefeitos. E eles fazem a corrupção com dinheiro da miséria. Nossa. É um dinheiro que vai para matar a fome das pessoas que estão na seca, por exemplo, não tem água, as pessoas estão passando fome. Aí o governo federal libera verbas para alimentar aquele povo e os prefeitos desviam essa verba. Muitos já desviam e tal. Então eu investiguei vários. Investiguei vários prefeitos, mas eu sofri uma pressão violenta por causa disso. Era telefonema de deputados adoidados, senadores, secretários de Estado, pedindo para aliviar, para não pressionar o prefeito. Nesse caso. E eu nunca deixei me levar por pressão nenhuma, e Deus sempre me protegeu, nunca, né, tive nenhuma perseguição assim mais contundente, além dessa pressão toda, e já botei pelo menos 4 prefeitos na cadeia. Oh. Não obstante a deputados me ligando toda hora, me ameaçando. Ameaçando e tudo mais. Eu sofri muitas ameaças, né? Secretários de Estado, falando em nome de governador. Eu tenho certeza, governador nenhum nunca me ligou, não. Eu tenho certeza que às vezes ele nem sabia disso, mas políticos usando o nome dele, né, para poder me pressionar, e eu nunca deixei me levar por pressão nenhuma. Então, tem essa sujeição, sim, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para prender pessoas que seja de interesse de alguns, como para inocentar pessoas que são de interesse de alguns. Nossa, eu imagino, né, como o senhor lidou com a autoridade, né, não deve ser fácil, né? Chegou a receber alguma ameaça político ali, porque às vezes alguém queria que aliviasse alguma coisa, algo nesse tipo, doutor? A ameaça mais era de transferência, né? Eu vou conseguir a sua transferência daí, eu vou te mandar, eu vou conseguir com um político amigo meu ou com o governador para te mandar lá para tal lugar. Eu falava até o nome das cidades ruins aí, né? Nas ameaças, esse tipo de ameaça eu já sofri muitas, né? Agora, ameaças também de criminosos, aí, passei muito por isso, muito mesmo. Outra coisa interessante aqui, a gente falar sobre também, né, o sistema ali, do que a população enxerga, né? A população enxerga ali o policial como herói, como como é que eu posso dizer ali, vilões. Na opinião do senhor, assim, o que o senhor acha? Como que a população, assim, pela experiência, tudo que o senhor já viu, ela enxerga como herói ou como vilões ali, ou tem os dois termos, né? Porque, querendo ou não, se o senhor ajuda uma parte, fica feliz. Outra parte não fica, né? Dependendo do caso ali que o senhor pega. A opinião pública a respeito de polícia depende muito do que sai na mídia. Por exemplo, a população da cidade está lá em paz com os policiais, admirando os policiais. Aí acontece uma falha policial. Um policial comete um erro, comete uma falha, e aquilo vai para a mídia. A opinião da população já muda em relação à polícia, porque ela é influenciada pelo aquele último fato daquele policial que teve um desvio de comportamento. Aí até a população esquecer aquele fato, né? Aí volta assim, as pazes, volta a lua de mel novamente com a polícia, ou seja, volta a admirar o policial e etc, etc. Acontece uma nova falha policial, um desvio de comportamento, a mídia publica aquilo, dá uma ênfase àquilo, a opinião da população já muda. Então é cheio de altos e baixos, né? Agora, a opinião das pessoas mais próximas, vizinhança e etc., depende do conhecimento. Quem conhece um determinado policial, sabe que ele é honesto, que ele é correto, costuma ter uma opinião positiva da polícia. Né? Então, quem me conhecia, sabia do meu comportamento, etc., nutria uma opinião positiva da polícia.
Agora, quem conhecia um policial, tem um vizinho que é um policial, mas ele faz um monte de coisa errada e tal, tal. Aí nutre naquela vizinhança, naquele núcleo social ali, um conceito negativo da polícia. Interessante, o senhor mencionou a mídia, né? As pessoas são muito influenciadas pela mídia em si, né? Igual, às vezes, alguém cometeu um deslize ali, cometeu um erro, aí a mídia cai matando. Quando a pessoa conserta e tem um ato heróico ali, acaba que às vezes nem é passado, né? Notado aquele ato heróico, né? E isso aí é muito forte, né? Porque isso aí derruba a pessoa de um jeito que é complicado, né? Igual o senhor mesmo mencionou. Até voltar de novo, demora. Porque repercute, né? Hoje, ainda mais hoje na nossa época, que tem. É o que está acontecendo hoje com a política, né? Uhum, Hoje, os fatos ruins envolvendo políticos estão tão recorrentes, está sendo um atrás do outro, que a população hoje, se fizer uma pesquisa hoje, a população vai ter uma opinião muito negativa dos políticos. Mas aí é, se vem um período em que não aparece nenhum escândalo, nenhum banco master da vida, nenhuma corrupção para isso, para aquilo outro, aí a população já tem um conceito melhor de político, né? Então, a mídia tem muito esse papel do que é divulgado, né, para poder formar essa opinião de gostar ou não gostar de determinados setores. Até mesmo o judiciário tem passado por isso hoje, né? hoje em dia. Há um tempo atrás ninguém falava de judiciário e tal, todo mundo achava que o judiciário era aquela coisa, né, e tal, porque não se divulgava escândalo nenhum do judiciário. Os poucos que aconteciam eram bem escondidos, a mídia não Uhum. dava ênfase. Hoje não, hoje com redes sociais, um juiz tem um deslize aí rapidinho que ele está na rede social. Todo mundo com o celularzinho escondido na mão ali, acabou, né? Pega. Pega aquilo ali e filma. Interessante, doutor, relacionada à política em si, eu vejo assim que alguns usam mídia, né? Usam a mídia, né, para poder divulgar seus trabalhos e tudo mais. Porém, eu vejo que tem algumas pequenas restrições ali. Hoje, como o senhor já envolveu, assim, não sei como que funcionava ali na época que o senhor estava envolvido, essa questão de divulgação, o senhor pode divulgar o trabalho do senhor por inteiro, assim, sem ter corte, sem nada, ou o senhor precisa fazer um filtro, ou um, um, tem uma ordem que vem daquilo que o senhor pode fazer e daquilo que o senhor não pode fazer? Tá cada vez mais restrito a divulgação da imagem do criminoso e do fato criminoso em si. Quando eu fazia programa de televisão e de rádio, não havia tanta restrição. Então a gente mostrava a imagem do criminoso, a gente falava nome do criminoso e etc, etc. Hoje está muito restrito você mencionar o nome de um bandido, de um criminoso, mostrar a imagem dele, está muito restrito isso. Mas às vezes não é nem pela lei, é a interpretação que os profissionais hoje do direito Uhum, estão dando da lei. Porque eles estão introjetando, os direitos humanos, a pessoa tem direito à preservação da sua imagem, etc, etc. E aí restringe a imagem do preso. Isso às vezes fica até revoltante para a população. O cara cometeu um entendi, crime, foi preso, mas a imprensa não pode mostrar a imagem do sujeito, não pode falar o nome dele, né? A população até não entendi, compreende muito bem isso, não. Mas isso interpretação de direitos humanos varia de país para país, né? Você vê entendi. que não é uma regra geral. Não, não é uma regra, né? Eu vejo assim que é muito complicado, né? Porque às vezes é, tem um criminoso aí que tá solto, já tem informações, passa algumas coisas, tá assim, sem assado, tá fazendo isso, tá roubando, matando, não sei, só que não pode divulgar. Não pode colocar a imagem dele lá, não pode falar quem que é justamente por causa dessa questão aí, né? No Brasil, o criminoso tem muitos direitos, né? Demais. Tem mais direito do que a vítima do crime, do que os parentes da vítima, né? Fala-se muito que quando morre alguém que é assassinado, os Aham. direitos humanos vão
à cadeia visitar o bandido que matou, mas não vão visitar, não vão ao velório da vítima, não vão, né? É, Isso é uma crítica que se faz às comissões de direitos humanos, né? E às vezes a gente vê alguém revoltado aí quando a TV filma um velório lá, aí alguém fala assim: cadê os direitos humanos aqui nesse velório? Não, não vem não, mas lá na cadeia para ver o bandido eles vão, eles né? vão. Porque é uma supervalorização assim do, eu acho que é até uma desproporção de proteção de direitos, protege-se muito às vezes o direito do criminoso, Uhum. né? Em detrimento do direito da vítima e etc, né? Nossa, é complicado demais. Hoje em dia tá cada vez mais difícil. Hoje eu vejo justamente pelos fatos do que fala em mídia, né, do que fala no jornal, em relação ao bandido, em relação é, o que se protege, né? Quer ver um fato concreto? Eu vou te dar um fato concreto. Há uns anos atrás, um ministro do Supremo, está lá até hoje, é, ele determinou que a polícia só poderia usar a algema em casos extremos, com muita restrição, e teria que justificar no boletim por que usou algema. Ué, A polícia tem que partir do pressuposto que todo indivíduo que vai ser abordado, ele pode apresentar um grau de periculosidade. com Se o certeza. policial vai Não despreparado tem para nem. abordar um sujeito e aquele sujeito está armado, o policial pode se tornar uma vítima. Uhum. Né? Não pôs algema e se tornou uma vítima. Então, na época foi assim um alvoroço. Nós não vamos poder algemar mais ninguém. A gente vai pôr um bandido, um suspeito, dentro da viatura sem algema. O cara pega a arma do policial que está do lado dele ali, sentado no banco da viatura ao lado dele e mata todos os policiais. E aconteceu. E chegou a Nossa. acontecer. De suspeito estar sendo conduzido sem algema, sacar a arma do policial e matar policiais dentro da viatura. Nossa. Né? Mas o Supremo está lá, né? Está lá longe do Tá criminoso. longe. Tem Não um monte de sabe. segurança, ninguém chega perto deles, eles não são vítimas de assalto Pois e é. etc, etc. E o policial que está lá na ponta, né? Executando o trabalho, correndo risco. É, com certeza. O ano passado, um sargento foi morto em Belo Horizonte, numa abordagem que parecia simples. O bandido sacou a arma dele e matou ele. Nossa. Não é? Então, se ele não vai com a força necessária para conter o indivíduo, partindo do pressuposto que aquele indivíduo pode ser um potencial agressor, né? E ele vai descuidado, ele pode se tornar uma vítima. Pode se tornar uma vítima, né? É. Não, mas. Então, a lei brasileira, ela restringe muito o trabalho policial. E aí vem aquele ditado, né, que eles falam que a polícia enxuga gelo. Uhum. Enxuga gelo, porque se esforça, prende, daí a pouquinho tá vendo o bandido na rua, né, cometendo os mesmos crimes e tal. E quantos indivíduos são levados à delegacia que já tem 50 ocorrências, que já matou 2, 3, Não mas, fica justamente por causa dessas. mas Das leis, né? a lei favorece, o juiz tem que aplicar a lei. É complicado. É ser muito complicado esse tipo de situação, porque o que era para poder ser feito não é feito, né? Aí dá aquela impressão, o país tá jogado, né? Só tem corrupção, só tem gente que pensa, né, só em dinheiro e ninguém tá nem aí para ninguém. É muito complicado, né, né, doutor? E assim, eu vejo também, doutor, que por tudo isso que o senhor passou, que o senhor contou, né, pra gente, né, pro pessoal que tem em casa assistindo aí, eu vejo que nós podemos tirar várias lições disso, né? O senhor deixou claro aqui coisas importantes, né, que é sobre o quê? Consultar, né, a Deus, ou consultar também pode ser um orientador. Então, talvez ele, dependendo, né, a pessoa pode consultar aquela pessoa que já trilhou aquele caminho, igualzinho. O senhor já trilhou esse caminho inteiro. Nada me impede de chegar no senhor e pegar uma opinião em relação a alguma área que eu tô em dúvida. Sabe, eu vejo que é muito importante, né, o senhor trazer isso, porque o senhor deixa uma grande lição pra gente. O senhor deixa uma lição de que cada vez mais nós precisamos estar o quê? Nós precisamos estar sempre mais ali com os olhares,
né, voltado para Cristo ali, para Deus e voltado também para outra pessoa, para ajudar o próximo. Então, não é porque o senhor chegou ali é, no, no pico máximo ali da carreira do senhor, sendo um delegado, como é que o senhor vai deixar os seus princípios de lado? Não, pelo contrário, o senhor trouxe os seus princípios, o senhor pegou aqueles princípios e aplicou. Aonde que o senhor chega, eles estão ali enraizados. E hoje eu vejo muita gente perdendo identidade, perdendo princípio, justamente porque falta alguma coisa. E aí, perdendo os princípios e a identidade, entra o quê? Entra a corrupção. Foi aonde que o senhor ali travou o coração do senhor e falou assim: não, eu tenho um princípio, eu vou ajudar as pessoas sim, eu vou fazer aqui do meu jeito, consultando Deus, consultando Jesus e assim por diante, para poder resolver aquela situação. O que o senhor tem de lição, assim, o doutor, que o senhor possa deixar ali pro pessoal que está ouvindo em relação a isso? O senhor quer trazer mais alguma coisa para a gente caminhando ali pro fim? O que o senhor quer deixar para a gente? Ô Ed, tem duas coisas que corrompem o ser humano: poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Então tem muitos exemplos ruins no meio cristão, que a pessoa é cristã e tal, aí adquire um cargo de poder, ao invés dessa pessoa se esforçar em ser um cristão cada vez melhor, exercendo o poder que ela recebeu, né, para que ela possa ser um vaso, um instrumento de Deus naquele poder, um delegado, um promotor e um juiz, né, um prefeito. Se é cristão e recebeu aquele poder, use isso em favor do próximo, em favor das outras pessoas, né? Uhum. Não deixe se corromper pelo poder. Isso acontece também com o dinheiro. A pessoa não tem dinheiro, aí ela se desenvolve na vida um pouco, adquire bens e começa a perder, começa a deixar de lado princípios e valores que ela tinha antes dela se tornar uma pessoa de posse, uma pessoa que tem dinheiro e etc. Então, poder e dinheiro costuma abafar os valores que a pessoa tem. Ela não perde aqueles valores, ela deixa de exercê-los. De exercício. É. Ela recebeu os valores, principalmente os valores cristãos, os princípios e valores cristãos. Aí, em determinada fase da vida, estudou, passou num concurso, virou uma autoridade, ela deixa de lado o exercício dos valores e dos princípios e passa a exercer os valores do mundo. Ah, todo mundo faz isso, todo mundo tira um pouquinho aqui, todo mundo esconde um pouco ali, né? Então eu vou fazer igual e etc, Uhum. etc. E aí a pessoa se perde. Uma hora a pessoa vai, né, ter problemas seríssimos, porque o pecado traz consequências. Com certeza. Qualquer desvio de comportamento, de princípios e valores é considerado como pecado. Uhum. A pessoa tem esse conhecimento dos princípios e valores de Deus e ela deixa de exercê-los, ela está pecando de alguma forma. Pecado traz consequências. Verdade. Então, uma hora a pessoa pode ser desmoralizada, desmoralizar a família toda, ter várias consequências em razão daquela atitude. Então, o meu conselho para todos que estão aí nos acompanhando nesse podcast é que você tem princípios, você tem valores, cultive esses princípios, esses valores todos os dias na sua vida. Ótimo, show de bola. Todos os dias. Não deixa ficar adormecido, não deixa ficar esquecido, ficar de lado, não. Cultive todos os dias. Olha só, você viu, né, pessoal? Então, nós temos que seguir esses princípios, seguir esses valores, cultivar, praticar isso para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir romper ele na vida, né? E, pessoal, peço para você se inscrever aqui, compartilhar esse vídeo com 2, 3 pessoas. Deixe também seu comentário aqui na descrição, né? É muito importante que para que você participe aqui conosco, também deixe aí sugestões de temas, conteúdo e tudo mais, né? O Dr. Kleber vai estar voltando com a gente aqui também, né? Então, pode ter certeza que vocês vão ver aí o rostinho dele mais vezes. Eu agradeço a participação de vocês aí que estão em casa assistindo. E aí a gente volta no próximo podcast. Dr. Kleber, muito obrigado por senhor estar participando, disponibilizando esse tempo do senhor aí conosco, tá? E tenho certeza que várias pessoas foi abençoado, várias pessoas vão ser impactadas com esse conteúdo, porque eu fui impactado aqui, várias coisas bacanas, legais, que eu já tirei lição para mim aqui, para minha vida. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai tirar também. Então, pessoal, até mais. Doutor, brigadão.
E até a próxima, né? Até a próxima, Ed. Obrigado pelo convite, foi um prazer, tá? Estou à disposição. Show de bola. Até mais, pessoal.